Olá, seguidores! A partir de agora, nós vamos dar continuidade para a segunda parte do caso Mike Williams. E eu vou começar a falar nesse vídeo sobre a determinação e a predisposição da mãe do Mike, que se chama Cheryl Williams, em resolver o caso do filho. As autoridades já tinham desistido. Ele seria declaradamente morto, apesar do corpo nunca ter sido encontrado. Denise receberia o seguro, porque ela, como esposa, já havia demonstrado estar conformada com o desaparecimento fatal de Mike. O amigo de Mike, Brian, também acreditava que ele não retornaria mais, e Brian, ele trabalhava na seguradora a qual o Mike fez esses seguros. Porém, a mãe de Mike, Cheryl Williams, nunca se conformou e ela quis levar o caso adiante. As autoridades, logicamente, desistiram também, acharam que Mike havia sido devorado pelos jacarés. Mas então, o que aconteceu? Como Cheryl resolveu levar esse caso adiante? Sozinha, remando contra a maré. Eu vou explicar para vocês. Chegamos num ponto aqui em que a história do Mike foi para o Investigação Discovery, uma TV a cabo lá dos Estados Unidos, e o caso foi apresentado em toda a sua íntegra. Então, seguidores, a partir desse momento, o caso Mike Williams não estava restrito à região onde ele morava e nem a familiares e amigos. Já era de domínio público nos Estados Unidos. A mãe, Cheryl, contratou uma empresa terceirizada para fazer as buscas. Era uma empresa particular que estava prestando serviço a ela. Havia um agente chamado Mike Phillips, que era amigo do Mike. Eu vou chamar aqui de Phillips para não confundir, porque os nomes são iguais. E esse agente, o Phillips, foi ele quem levantou a hipótese, em primeira instância, de que o corpo do Mike havia sido devorado pelos jacarés e por isso que não foi encontrado. Cheryl Williams ficou devastada e inconformada com essa opinião de Phillips. Phillips alegou que o que ele queria era confortar a família e disse ainda que Denise, a esposa, se sentiu confortada com essa posição de Phillips. Porém, Cheryl não. Mas vejam o que vem a partir daqui. A partir do dia 1º de janeiro de 2012, Cheryl começou a escrever cartas ao governador do Tennessee. Nessas cartas, ela falava que gostaria de esclarecer o caso do desaparecimento do seu filho, que ela não se mostrava conformada com a situação e que ela estava pedindo um apoio do governo para isso. Alguma equipe especial que eles pudessem enviar, alguém disposto a fazer um trabalho de investigação para ela, algo desse tipo, pois seus recursos financeiros já estavam bastante escassos que ela havia usado para esse determinado fim. Porém, seguidores, mais tarde ela veio a descobrir que o governo recebia as cartas, não as abria e mandava para as autoridades locais, que simplesmente arquivavam as cartas de Cheryl na pasta do caso Michael Williams sem abri-las, e isso a deixou indignada. Seguidores, algo interessante nesse meio tempo, desde o desaparecimento do Mike até os dias atuais da ocasião, em 2012, aconteceu. Talvez eu não tenha citado aqui, tá? Vou citar agora. E se já falei no vídeo anterior, vale relembrar. A Denise, tão logo ficou viúva, assumiu um relacionamento com Brian, o amigo
do Mike. E aqui vocês já podem imaginar o que pode estar acontecendo, o que poderia estar acontecendo por trás desse desaparecimento. Vamos juntar as pontas desse quebra-cabeça. Brian, dono da seguradora, que fez o seguro de vida ao Mike, que era casado com a Denise. Mike desaparece, anos se passam na busca pelo seu corpo e na esperança de que ele retorne ou que se descubra alguma coisa e nada. As autoridades resolvem dar o caso por encerrado e declarar Mike morto. Denise e Brian já estavam juntos na época em que ele era dado apenas como desaparecido. Então, Denise e Brian se casam. E o mais importante de tudo, seguidores, é que antes desse casamento, a Denise se conformou com o desaparecimento do Mike, com que ele fosse dado como morto. Brian também se conformou com isso. Eles se casaram, eles receberam o seguro e eles viveram juntos durante bastante tempo. E na casa que o Mike havia comprado para ele morar com a Denise. Até aqui vocês conseguiram até entender, acredito eu. E em 2012, seguidores, tem uma virada de chave aí. A Denise decide se separar do Brian. Como ela alegou o vício dele em sexo excessivo, para ela isso não era normal, ela decidiu se separar por conta. E ele não aceitou. Porém, pior viria depois, as questões jurídicas da separação do casal, a divisão dos bens, como ficaria, quem ficaria com o quê. Tudo isso, seguidores, nós vamos ver o desdobramento dessa história a partir de agora. E prestem muita atenção nisso, porque a partir daqui tudo vai se tornar cada vez mais importante para que esse caso do Mike seja solucionado. Já separados, o Brian tentou entrar em contato com a Denise de diversas formas, telefone, mensagem, WhatsApp, enfim. Ela bloqueou tudo, ela não queria mais contato com ele, ela queria se afastar dele e ele não via isso numa boa. Certa ocasião, no dia 5 de agosto de 2012, a Denise estava dentro de seu carro falando ao celular com sua irmã quando foi surpreendida por ele, que entrou no banco de trás e a rendeu. E ele disse o seguinte: agora você vai para onde eu quero. Eles começaram a brigar, a discutir, até o momento que Mike mostrou uma arma para Denise. Nesse momento, ficou claro que o que estava acontecendo ali era um sequestro. Eles tiveram uma discussão, ela foi obrigada a dirigir o carro e acabou parando na frente de uma farmácia. Brian estava abalado emocionalmente, ameaçando tirar a própria vida. Porém, Denise começou a acalmá-lo, conseguiu levar ele de volta até onde estava o seu carro. Quando ele saiu, ele tirou de dentro do carro da Denise. Foram um lençol, um bronzeador, um outro lençol plástico que havia ali, um borrifador de água sanitária e também algumas ferramentas que estavam no carro dela. E passou para o carro dele e foi embora. Só que antes de ir embora, seguidores, Brian teve uma conversa com a Denise. E nessa conversa, logicamente, ele não queria que ela procurasse a polícia e ela prometeu que não procuraria. Só que quando ele voltou para o carro dele, ele começou a pensar nessa questão. E se ela decidir procurar a polícia? E se ela resolver contar para a polícia a verdade sobre o desaparecimento do Mike? Ela vai estar ferrada e eu vou estar ferrado também. Então ele ficou dentro do carro dele, observando os movimentos da Denise e com uma arma em punho. Ele começou a partir dali observar o que a Denise iria fazer. Pois é, seguidores, e a Denise foi até a polícia. Ela foi até a polícia e antes que o Brian conseguisse fazer alguma coisa contra ela, ele foi preso. Ele foi acusado de sequestro, agressão doméstica e roubo à mão armada. Em depoimento, a Denise disse que temia por sua vida e ela teria que continuar criando a sua filha e que precisaria de uma medida protetiva para que Brian não se aproximasse mais dela. A polícia acatou o pedido da Denise e Brian continuou
preso sem direito à fiança. Agora a mãe de Mike volta à história, seguidores. Cheryl Williams está de volta ao cenário dessa nossa história. Quando ela soube da briga de casal entre Brian e Denise, foi uma briga séria, onde resultou na prisão dele, ela logo pensou o seguinte: o casalzinho está se partindo no meio, se rachando no meio, e vai ser aí que o desaparecimento do meu filho, Mike, vai ser esclarecido. Eu tenho certeza disso, que é o coração da mãe, né? Nunca se engana. Na maneira da Cheryl pensar, o que aconteceu foi o seguinte: a Denise estava com todo o dinheiro do seguro que ela recebeu do Mike. E aquilo foi um planejamento que ela fez junto com o Brian, que trabalhava na seguradora. O Brian não iria aceitar ficar preso enquanto a Denise desfrutasse todo aquele dinheiro do seguro sozinha, sendo que ele teve participação ativa para que aquele dinheiro se tornasse real para eles. Então, seguidores, o que aconteceu foi o seguinte: ele começou a abrir a boca. Bem, seguidores, mas antes, todo esse esclarecimento do caso do Mike ser falado por mim aqui, eu tenho que falar sobre o julgamento do Brian em relação ao sequestro da Denise. Ele foi julgado, condenado a 20 anos, sendo que isso em 2017, né? Sendo que ele já havia passado algum tempo preso, e esse período que ele estava preso diminuiu o restante da pena, e ainda receberia um abono de 15 anos de liberdade condicional. Porém, seguidores, os promotores não concordaram muito com isso não, né? Eles disseram que o Brian estava disposto a qualquer tipo de tragédia ali, que só foi evitada por causa da presença de espírito da Denise, que ela que conseguiu evitar que o pior acontecesse. Porém, seguidores, com isso, eles pediram 47 anos de prisão ao Brian. O Brian foi preso, só que a solicitação da promotoria, em princípio, não foi aceita. Mas ele começou a cumprir sua pena, inicialmente em regime fechado. Porém, seguidores, olhem como as coisas acontecem, né? O Brian, ele foi julgado pelo sequestro da Denise e não pelo desaparecimento do Mike. Só que a promotoria, a justiça, enfim, nesse momento estavam com muitas dúvidas em relação a isso. E eles acreditavam que naquele momento ali, o desaparecimento do Mike poderia ser esclarecido de uma vez por todas. E eles tentaram fazer alguma coisa para que isso fosse descoberto. Bem, seguidores, então é aqui que as coisas começam a acontecer. Apesar do Brian e da Denise estarem fechados em copas ao que se referia ao desaparecimento do Mike, as autoridades locais daquela região lá fizeram uma coletiva de imprensa logo após a prisão do Brian. E o que foi dito ali caiu como uma bomba. O corpo do Mike foi encontrado. Segundo o que foi falado nessa coletiva, não foi uma morte acidental o que aconteceu com o Mike, e sim um crime. No corpo do Mike havia um buraco de bala na cabeça. Nesse momento não foi revelado nome de culpados, nem de suspeitos, nada. E nem sequer foi dito o nome de pessoas que eram de interesse da polícia. Nada disso. As autoridades simplesmente chegaram e disseram o seguinte: quem fez isso sabe. Nós sabemos quem é, os criminosos também sabem que foram eles e sabem que nós sabemos. Maiores informações nós não vamos dar aqui. Foi dito que o corpo do Mike foi encontrado a 8 quilômetros do local onde nasceu e que foi reconhecido como sendo dele através de um exame correspondente de DNA com um tipo sanguíneo da mãe, da Cheryl. Foi assim que ele foi identificado e não deram maiores explicações também. Agora, seguidores, vocês devem estar pensando assim, como que o corpo dele foi encontrado, não é? Eu vou tentar explicar aqui mais ou menos para vocês o que aconteceu. Eu acredito que no momento em que o Brian estava preso e que viu a Denise livre, aconteceu exatamente como a mãe do Mike previu. Depois da condenação do Brian, ele foi condenado em setembro de 2017, tá? Ele falou
aquilo que ele sabia sobre o caso às autoridades. Em outubro de 2017, foi a vez da Denise. Em interrogatório, ela disse o que sabia sobre o corpo do Mike e assim ele foi localizado. Precisou de muita coisa para localizar o corpo, né? Usaram até retroescavadeira para isso. Quer dizer, o corpo, na realidade, ele foi enterrado. Ele não foi sugado pelas águas ou consumido pelos jacarés. Não, ele foi enterrado num lodaçal. E foi assim que a polícia local resolveu esse caso. Com a prisão da Denise, seguidores, o que aconteceu aqui depois foi uma lavação de roupa suja entre ela e o Brian, onde um começou a jogar a culpa da morte do Mike no outro. Ele alegava que a ideia foi dela, que era ela que queria tirar a vida do Mike por causa do dinheiro do seguro, e ela dizia que ele concordou com tudo, que foi ele que executou, enfim. Foi uma verdadeira lavação de roupa suja, mas os dois estavam presos e foram a julgamento. Primeiro a prestar testemunho nesse julgamento foi o Brian. Ele era casado com a Kate, na época em que a Denise era casada com o Mike. E na realidade, seguidores, nessa época, a Denise e o Brian já eram amantes. E eles se encontravam escondidos para um relacionamento extraconjugal. Foi a partir daí que começou a tomar forma essa ideia macabra que eles tiveram. Esse relacionamento ele foi crescendo como uma bola de neve, chegou ao ponto que o Brian se separou da Kate, né? Ele não teve maiores problemas com isso. Porém, no caso da Denise com o Mike, a situação já ficava um pouquinho mais difícil. E ela simplesmente se separar dele. Quer dizer, na cabeça dela, né? Porque justamente por causa da apólice de seguro. Ela queria aquela apólice de seguro. Então, para ela seria mais vantagem ficar viúva e ser uma mulher divorciada para ter benefício aqui. Então foi assim que eles planejaram tudo. A gente deve partir daqui de um pressuposto que é o seguinte: devido a questões religiosas, a família da Denise era contra o divórcio de seus familiares. Divórcio era uma palavra que não existia no vocabulário deles. Então, seguidores, o que eu devo dizer sobre isso? Ela levou adiante a ideia de tirar a vida do Mike. Ela já queria aproveitar um embalo para tirar a vida da Kate também, da esposa do Brian. Mas a Kate foi poupada. Agora, na questão do Mike, eles já fizeram tudo com um planejamento simétrico. Apesar de que o Brian, em outra ocasião, há muito tempo atrás, salvou a vida do Mike quando ele caiu numa areia movediça. Tudo isso aconteceu, mas naquele momento ali, a ideia do Brian não era salvar a vida do Mike, e sim tirar a vida dele. Eles começaram a pensar juntos como iriam fazer aquilo. Tudo aconteceu da seguinte maneira, seguidores. O Brian convidou o Mike para caçar patos naquele lago Seminole, né? O Mike foi, o Brian recomendou que ele usasse as perneiras lá e ele usou, e daí o Brian simplesmente empurrou o Mike no lago, achando que com isso o Mike iria se afogar e logo iria morrer e tudo não passaria de um acidente. Só que a situação pesou a partir de um momento em que o Mike encontrou um toco de árvore perto da encosta do lago, segurou nele e conseguiu se salvar do afogamento. Quando o Brian viu que o Mike conseguiu se salvar desse afogamento, o que o Brian fez? Pegou uma espingarda e atirou no rosto dele. Daí morreu. Com isso, o Brian perdeu a vida. Só que aqui, seguidores, fica o detalhe mais sombrio dessa história toda. Se o Mike tivesse morrido no afogamento, o corpo dele poderia ter sido encontrado com facilidade. Eles não iam mexer em nada, ia ficar tudo bem. Havia sido um acidente. E assim, seguidores, o Mike seria declarado morto por afogamento. Num acidente, eles ficariam com dinheiro do seguro e era isso. Só que, com o tiro que o Mike levou, ficou aquele buraco de bala no crânio dele ali. Daí, se o corpo fosse encontrado, não seria mais considerado que o caso havia sido um acidente, e sim um crime. E por isso,
é que o Mike foi enterrado. Depois disso, o Brian limpou toda a sua caminhonete com tudo aquilo que ele tirou lá do carro da Denise, que estava no carro dele. Ele limpou tudo aquilo e foi embora. Daqui a um tempo ele botou aquilo armazenado no porta-malas do carro da Denise. Para não chamar atenção, o Brian e a Denise combinaram o seguinte, que eles não iam reivindicar aquele dinheiro naquele momento. Eles iriam esperar um pouco mais, iriam esperar o desdobramento do caso se resolver. E foi o que eles fizeram. Eles foram levando, esperando as coisas acontecerem, tudo direitinho, até que a polícia chegou, as autoridades chegaram para ele e disseram o seguinte: nós vamos declarar o Mike morto, não há mais nada que se possa fazer. O corpo dele não foi encontrado e essa busca está se tornando inútil. Foi aí que a Denise concordou com a ideia, o Brian também, só que a mãe do Mike não. Ela resolveu levar o caso até o fim. A Kate, a mulher do Brian, também prestou seu depoimento. Ela estava trabalhando com a polícia na época em que o caso começou a ser esclarecido. Ela se aproximou, uma escuta, a Denise, começou a conversar com ela para ver se a Denise falava alguma coisa sobre o Mike, só que a Denise não falou. Então a Kate prestou um depoimento, mas ali nada ficou diferente do que já estava. E seguidores, se vocês prestaram atenção no que eu disse quando comecei a falar desse julgamento, que a primeira testemunha a depor foi o Brian, eu quis dizer isso mesmo, a primeira testemunha. Ele não estava lá como réu, ele não estava sendo julgado. Por uma obra do destino, o Brian escapou desse julgamento. Não sei se foi pela colaboração, acredito porque ele tenha colaborado para o esclarecimento do caso com as autoridades, daí ele não foi julgado. E ele foi lá e esclareceu tudo. Quem estava sendo julgado naquele momento era apenas a Denise. E ela foi condenada à prisão perpétua. O depoimento que mais chamou a atenção, logicamente, foi da Cheryl Williams, a mãe do Mike. Ela disse que na época que o filho estava casado com a Denise, ela ficou proibida de ver o filho e de ver a neta também. 5 meses após o julgamento, a filha de Mike, de Denise, que se chamava Ansley, foi quem recebeu toda a fortuna que era do pai. Todo aquele valor em dinheiro, até o dinheiro do seguro, foi tudo para a filha. Os advogados de Denise apelaram da sentença de prisão perpétua. Com isso, em novembro de 2020, a condenação pelo assassinato foi anulada, mas a condenação pela conspiração do mesmo não. E assim, a pena da Denise, que antes era de prisão perpétua, passou a ser de 30 anos de prisão. E assim, seguidores, eu vou encerrando por aqui esse caso, salientando sempre que a mãe que ama seus filhos, ela realmente vai atrás em busca do que é justo, em busca da verdade sobre o que aconteceu com eles, é capaz de tudo, rompe barreiras. Foi isso que aconteceu nesse caso também. Cheryl Williams não aceitou a declaração de que o filho estava morto sem que o corpo fosse encontrado de maneira nenhuma. Ela quis encontrar o corpo, ela quis saber o que estava acontecendo. Ela sentiu que havia algo de errado ali, foi atrás do esclarecimento e conseguiu. Outras mães de outros casos que eu já fiz aqui também demonstraram que quando o assunto é o filho, elas rompem as barreiras que tem que romper mesmo. Como foi o caso da mãe da vingança, né? Eu já botei um vídeo nesse canal sobre ele. E assim, seguidores, tudo é possível quando existe determinação de uma parte ou de outra em resolver uma questão. Por mais que alguém queira esconder algum fato, algum delito que tenha cometido, hoje em dia isso não é mais possível. A dificuldade já era grande há uns 30 anos atrás, que não tinha todo esse aparato tecnológico e de laboratório que a polícia tem hoje. 30 anos atrás para trás, era mais difícil resolver um crime sim, mas mesmo assim a polícia ia lá e fazia tudo que podia para que
aquele crime fosse resolvido. Algumas vezes resolvia, outras não. Só que hoje, nos dias de hoje, vou dizer uma coisa para vocês, uma polícia só não resolve um caso criminal se não tiver boa vontade. Porque se tiver, eles vão a fundo, vão até o fim. É câmera de monitoramento, é cercamento eletrônico, é triangulação de celular, de geolocalização, é recuperação de mensagens apagadas, correspondência de DNA, tudo colabora. Antigamente, o que se tinha? A impressão digital da pessoa. E hoje em dia, os métodos ficaram tão mais evoluídos que a impressão digital já virou coisa do passado. Então não adianta mais chegar e colocar uma luvinha na mão e pegar um revólver e atirar e tirar a vida de alguém. Não adianta, isso aí não, porque não é por aí. Não é por aí. Impressão digital, seguidores, já virou coisa do passado. Tem coisa muito mais eficiente aí. Genealogia genética, uma série de fatores, tá? Que faz com que os crimes sejam bem solucionados nos dias de hoje. Era isso que eu tinha para dizer a vocês. E eu fico por aqui. Se inscrevam no canal, se não forem inscritos. Curtem, comentem, compartilhem. Me sigam na rede social vizinha, que o endereço está escrito aqui embaixo. E até o próximo vídeo.